a graça e a paz do Senhor estejam sobre cada um de vocês. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre os benefícios do momento devocional. O que queremos dizer com a expressão momento devocional? É aquele tempo em que você reserva para orar, para conhecer a palavra de Deus com o propósito de praticá-la, é óbvio, que não basta meramente o assentimento intelectual da palavra de Deus, para dedicar um tempo de adoração a Deus. Na oração você confessa os seus pecados, pede o suprimento das suas necessidades a Deus, agradece pelas bênçãos recebidas, intercede em favor das pessoas necessitadas, adora a Deus por seus atributos. Enfim, você pode conhecer a palavra de Deus através da leitura e estudo dela, ou através de um livro devocional que pode servir de base, um guia, para que você possa compreender melhor a palavra de Deus. Na adoração você escolhe uma canção, medita nela e coloca Deus como centro da sua oração. Enfim, queridos, um momento devocional traz benefícios maravilhosos para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, o momento devocional aprofunda a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus. A oração nos possibilita falar com Deus, compartilhar nosso coração e também ouvir a Deus em resposta às nossas orações, ou dando um testemunho lá no íntimo do nosso coração pelo Espírito Santo. Deus fala conosco em resposta às nossas orações. Ao aproximarmos da sua palavra, também ouvimos a Deus, conhecemos a sua vontade, os seus propósitos para a nossa vida. Então, queridos, uma vida espiritual abundante, vitoriosa, frutífera, passa necessariamente pelo conhecimento e prática da palavra de Deus e pela vida de oração. Palavra e oração estão interligadas, porque ora melhor quem conhece a palavra de Deus, que constitui o fundamento da nossa fé. E com isso, aquele relacionamento antes superficial com Deus ganha uma intensidade maior, uma intimidade maior, quando a gente vai avançando na comunhão com esse Deus vivo e verdadeiro. Alguém já disse o seguinte, irmãos: nenhum ser humano é maior do que o seu momento devocional. Em segundo lugar, o momento devocional nos faz vitoriosos sobre a carne, sobre o sistema chamado mundo e sobre Satanás. Assim como alguém subnutrido tem a sua imunidade baixa e fica vulnerável às enfermidades, quem também, irmãos, não se alimenta da palavra e da prática da oração, fica vulnerável à carne que conspira contra o espírito, fica vulnerável aos condicionamentos do mundo e às ingerências malignas de Satanás. Sem contar que, depois de um longo período distanciado da palavra e da oração, isso acaba gerando uma inapetência espiritual e a pessoa vai esfriando na fé. Por isso, irmãos, a importância desse momento a sós com Deus, porque como não vivemos de banquetes, não deveríamos também nos acomodar com o alimento que recebemos de semana a semana, nos cultos de celebração, por exemplo. Como disse Jesus no seu
momento da tentação, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra, como espelho, como assim é descrita nas Escrituras, ela mostra o que precisa ser mudado em nós. Assim como de manhã você, logo que acorda, já vai para o espelho para ver o que precisa melhorar no seu rosto, na sua aparência. E por meio da oração, nós buscamos a ajuda de Deus para essa necessária mudança e melhora em nosso ser. E assim, irmãos, que nós vamos mortificando nossa carne, bombardeando as áreas de vulnerabilidade do nosso ser, aquele pecado que tenazmente nos assedia, com a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que coisa, como a palavra de Deus nos sonda, nos revela, nos mostra como somos por dentro. E mais, a palavra de Deus em nossa mente, em nosso espírito, encarnada por nós, vivenciada por nós, nos potencializa para o enfrentamento da tentação. Como dizia o salmista, escondi no sentido de entesourar, entesourei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, como diz o Salmo 119, 11. Queridos, eu poderia afirmar com toda segurança que Satanás pode menos contra uma vida que sabe dizer como Jesus, está escrito. Assim como toma menos a forma desse sistema chamado mundo, que renova a sua mente, o seu entendimento pela palavra de Deus, como diz em Romanos 12, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sobre a palavra, há um texto que eu amo, acho muito lindo e me ensinou muito. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 16 a 17, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado ou instruído para toda boa obra. E sabe, eu gostaria de compartilhar assim rapidamente com os irmãos o que eu aprendi nesse texto com o já falecido pastor Israel Carlos Bjork, que foi professor no Instituto Bíblico Palavra da Vida. Eu nunca esqueci aquilo que aprendi com ele. Ele usou algumas figuras para elucidar os princípios contidos aqui nesse texto. Ele diz que assim como você precisa aprender o alfabeto e as regras gramaticais para começar a redigir um texto, com relação ao ensino, a palavra revela os princípios de se viver do jeito de Deus. Segundo, assim como um guarda de trânsito apita, ou pelo menos apitava no meu tempo de vida no interior, o guarda ficava no semáforo e apitava quando você agia como um transgressor. Ele diz assim também com relação à repreensão. A palavra sinaliza aquele momento em que você está saindo dos caminhos do Senhor, se desviando dos caminhos do Senhor.
também, assim como numa construção de uma estrada, os montes são vazados por túneis e os vales são aterrados para que a estrada se torne econômica e segura, com relação a essa correção da palavra de Deus, a palavra tira o que está demais em nós e que nos prejudica e coloca o que falta em nós como virtudes que podem nos abençoar, trazendo-nos de volta para os caminhos do Senhor. E assim como um boxeador é treinado ou instruído ou desenvolve a sua aptidão física antes de subir num ringue, e por isso ele não pode subestimar o seu adversário, e muitos perdem por causa disso. Com relação à instrução, a palavra de Deus nos treina para o enfrentamento das lutas. Espero que isso tenha abençoado você, porque a mim abençoou muito o entendimento desse texto da palavra de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, o momento devocional nos confere estabilidade na vida. Através da oração nós podemos lançar sobre Deus nossa ansiedade, pedir sabedoria para Deus, para as melhores decisões, as melhores escolhas. Através do conhecimento e prática da palavra de Deus, nós construímos, conforme disse Jesus, a casa sobre a rocha. Nós temos alicerce, podendo sobreviver às intempéries da vida. Porque temos bons valores, temos o fundamento da fé. E é lindo também o que Deus diz a Josué quando ele está ali substituindo Moisés e diante de um grande desafio diante de si. Deus diz a ele em Josué 1:8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. A mesma coisa dita lá no Salmo 1. Que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E segue o texto dizendo: para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, ou quanto nele está escrito. Porque então, olha que coisa linda, irmãos, farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Isso que eu estou chamando de estabilidade, irmãos. Na presença de Deus, em oração, nós podemos desanuviar nosso coração, recebendo dele consolo. Através da confissão, somos restaurados e ficamos livres da culpa e das consequências que o pecado agasalhado no coração pode trazer. Através da intercessão, nós podemos ser instrumentos de Deus, colocando-nos entre aquele que sofre e o Senhor, e colocando tudo na habilidade de Deus, tendo logo a seguir nosso coração pacificado nele e as circunstâncias alteradas conforme pedimos a ele. Então, queridos, eu creio que esse tempo é bem oportuno para iniciarmos ou intensificarmos o hábito do momento devocional diário, para que possamos aprofundar nossa comunhão e intimidade com Deus, para que sejamos vitoriosos sobre a carne, o mundo e Satanás, e para que tenhamos estabilidade na vida e que haja fome e sede crescentes de Deus e de sua palavra no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus guarde e proteja você e sua família, em nome de Jesus.